Amados, hoje nós estamos reunidos aqui com o propósito de cear, de participar da ceia. Mas antes da ceia, que vai ser ministrada aqui presencialmente e também em casa, com os nossos irmãos que receberam os elementos em casa, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu queria ler apenas um versículo, mas isso não significa de modo algum que eu não pregarei um sermão completo, embora lerei apenas um verso. João, capítulo 1. Diferentemente de usar um texto, usaremos apenas um verso, e dele extrairemos a nossa mensagem. Graças a Deus deu tudo certo, todo mundo está acomodado, não tem ninguém em pé. Aqueles que não vieram ao culto hoje, querendo vir na semana que vem, terão prioridade. Por favor, informem com antecedência, para que vocês tenham prioridade nas inscrições e possam participar da ceia presencialmente com a gente na semana que vem, na segunda etapa, que serviremos a ceia depois do culto. Então, se não puderam vir, por alguma razão, e virem na semana que vem, a gente vai cear junto, depois do culto. Tá bom? Eu acho que precisa só abaixar um pouquinho, senão na hora de começar a falar vai estourar o microfone. Vamos lá, irmãos. João 1:38. Diz assim a palavra do Senhor. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: que desejais? Que desejais? Apenas a parte A do verso 38. Eu vou ler mais uma vez. Voltando-se e vendo os que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: que desejais? Amém. Querido Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra que acabou de ser lida e rogamos por Sua infinita bondade e graça que fale conosco nesta noite por intermédio da Tua palavra. Que seja um tempo maravilhoso de crescimento espiritual, este momento aqui, como já tem sido desde o início do culto. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Eu tenho lido um livro por ocasião de um cumprimento de uma exigência, de uma disciplina que eu estou fazendo, chamada Problemas e Procedimentos no Aconselhamento Pastoral, que muito tem tocado a minha alma, muito tem aberto o meu entendimento e muito tem modelado as minhas práticas cristãs. A bem da verdade é que o conteúdo desse livro, que tem por título Você é o que você ama, escrito por James Smith, da editora Vida Nova, esse livro tem sido para mim um reforço muito grande na área do entendimento do discipulado. E é por isso que eu gostaria de falar acerca do verso 1, do verso 38 do capítulo 1 de João, porque esse verso resume muito bem o que eu tenho aprendido ao longo desses dias, com Deus, usando o seu servo. E eu quero aqui poder imitar esse homem de Deus, transmitindo à minha congregação, a igreja com a qual eu tenho responsabilidade de pastorear, a mensagem que se extrai de um versículo apenas. O versículo que nós lemos nesta noite. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: que desejais? Que desejais? Dentre as muitas coisas que nos impressionam quando lemos o Evangelho de João, é que Jesus faz muitas perguntas. Se lermos João com um marca-texto na mão, observaremos muitas perguntas diretas, incisivas, desconfortáveis, feitas pelo nosso Senhor.
Perguntas como: você quer ser curado? Jesus pergunta para o enfermo: vocês aí querem também retirar-se? Retirarem-se como os outros se retiraram? Depois de Jesus ter dado um discurso duro, em João capítulo 6, versículo 67, ele pergunta para os discípulos: vocês também querem se retirar? Pergunta, por exemplo, feita a Pedro, depois da sua negação, 3 vezes negou Jesus, e Jesus então, para restaurá-lo, pergunta 3 vezes: você me ama? Você me ama? Você me ama? Interessante notar que as perguntas de Jesus, elas são sempre feitas como que desafios às pessoas. Desafios. Querem ser curado? Querem ir também embora? Você me ama? E quando você lê João, a primeira e principal pergunta feita por Jesus no Evangelho de João, que é a primeira fala de Jesus no Evangelho de João, é esta: o que você deseja? O que você quer? Que desejais? Esta pergunta está implícita em todas as outras perguntas feitas por Jesus no Evangelho de João. E o interessante de tudo aqui é que ele não pergunta: o que você sabe? O que você crê? Mas ele pergunta: o que você quer? O que você deseja? Essa é a pergunta mais fundamental do discipulado de Jesus, irmãos. Se considerarmos o texto aqui, essa é a pergunta mais fundamental. Essa é a pergunta mais penetrante, essa é a pergunta mais confrontadora de todas perguntas que nós podemos ouvir. Sabe por quê? Porque nós somos aquilo que nós queremos. Nós somos aquilo que nós desejamos. Nossas vontades, nossos anseios, nossos desejos, nossos amores estão no cerne da nossa identidade. Se constitui a fonte das nossas vontades, se constitui a fonte dos nossos anseios, desejos e amores. Flui. Dali as nossas ações, os nossos comportamentos. Nós somos aquilo que somos em nosso coração, que é o epicentro da vida humana. Eu tenho falado isso aqui reiteradamente na igreja, porque é do coração que procedem as saídas da vida. Não é isso que está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 23, meus irmãos? Não é por acaso que aquilo está ali. Provérbios diz: acima de tudo se deve guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Poderíamos então dizer que o discipulado é uma forma de exercermos cuidados, de estar atento quanto ao que nós desejamos. E nós sermos intencionais nisto. O que isso tem a ver com a igreja e o discipulado? Nós cremos que a espiritualidade cristã, ela deve ser cultivada no ambiente onde podemos aprender, refletir e praticar a vida de Jesus. A igreja é esse lugar de formação e de transformação cultural. É na igreja que os discípulos aprendem que o discipulado deve ser centrado, deve ser alimentado por nossa imersão no corpo de Cristo, que é a igreja, pois é ali onde a adoração é fomentada. Nós temos aprendido isso no decorrer desses domingos que passaram. É ali que a gente percebe a estação e a atmosfera da nossa imaginação. É na igreja, no ambiente como este aqui que nós estamos. É na igreja onde nossos amores, anseios, desejos, bem como todas as nossas inclinações culturais e litúrgicas, são direcionados para um lugar e objeto certo, que é o reino de Deus e o próprio Deus. E se há em todos nós
uma paixão, um desejo, uma busca. E se somos o que desejamos, somos o que amamos, precisamos saber se estamos desejando e amando corretamente. Se somos aquilo que desejamos e amamos, nós somos também aquilo que adoramos. Porque nós adoramos o que amamos. Nós adoramos o que desejamos. E pode ser que eu e você não amemos o que pensemos que estamos amando. Possa ser que nós não adoremos o que pensamos que estamos adorando. Pode haver uma discrepância naquilo que pensamos e naquilo que praticamos como amantes e adoradores. E é exatamente aqui que eu quero fazer você refletir juntamente comigo, na interrogação que Jesus faz, em primeiro lugar, o que você deseja, o que você quer, o que você deseja. O contexto aqui é o chamado e a reunião dos 5 primeiros discípulos que se constituem no colégio apostólico de Jesus, que são formados de 12 apóstolos. Os 5 primeiros vão do capítulo 1 de João, versículo 35 até o versículo 51. Os 5 primeiros. E João Batista, irmãos, de forma extraordinária e maravilhosa, ele, de modo muito apurado na sua visão discipuladora, ele entrega para Jesus de bandeja 2 dos seus melhores discípulos. Isso porque não havia contenda entre eles, competição entre eles, não. Ele via o Messias como seu alvo e alegria ministerial. E desse ponto, quando os 2 discípulos que Jesus entrega a Jesus para ser discípulos de Jesus começam a seguir Jesus, o mestre, percebendo que eles estavam seguindo ele para e pergunta: o que vocês desejam? O que vocês querem? Na versão NAA da Bíblia, Nova Almeida Atualizada, diz: o que vocês estão procurando? E estas foram as primeiras palavras de Jesus, como eu disse, no Evangelho, palavras incrivelmente profundas, irmãos. Uma interrogação que todos aqueles que querem seguir, desejam seguir a Jesus, entrar no discipulado de Cristo, precisam ouvir e precisam responder. Estamos falando ao longo desse ano inteiro sobre discipulado. Final do ano passado, esse ano inteiro. Mas como que essa palavra, ela tem impactado o meu coração? Quando Jesus pergunta o que você deseja, não é um mero enigma para a sua cabeça, para a sua razão, mente. Não. Mas é um exercício reflexivo da sua prática de vida. Porque o discipulado, irmãos, é mais uma questão de fome, sede, paixão, desejos, vontades, do que meramente saber ou crer intelectualmente. Pensar, crer, até dizer, até falar, não pode contrariar o que você faz. Porque você faz o que você quer. Você faz o que você deseja. Por isso, o que você deseja, o que você procura, tem a ver com a sua prática. Não com aquilo que você crê. Necessariamente, com aquilo que você pensa intelectualmente. Não, com aquilo que você faz, com aquilo que você é. Discipulado, de acordo com Jesus, ordem de seguir a Jesus, traz em si a exigência de alinharmos aquilo que desejamos, aquilo que amamos, os nossos anseios, os nossos amores aos amores de Jesus, aos anseios de Jesus, às vontades de Jesus, à vida de Jesus. Não só a mente de Cristo deve ser a nossa mente, mas a paixão de Cristo deve ser a nossa paixão. O desejo de Jesus tem que ser o nosso desejo. O que você deseja? O que você quer? O que você procura?
Temos que alinhar, irmãos, os nossos afetos aos afetos de Deus. Amar o que Ele ama. Fazer como Jesus fez. Amar a Deus sobre todas as coisas. Colocar isso como sua principal meta, missão e alvo. Ele foi e continua sendo o nosso Redentor, mas Ele quer ser o nosso perfeito modelo de vida. Ele quer que aquele que siga Ele, se decida a segui-lo como discípulo, Ele quer que nós alinhemos os nossos desejos ao desejo dEle. Está vendo como é que isso é importante? Ele quer que a gente viva como Ele vive. E é interessante tudo isso porque nós fomos feitos para desejar a Deus. E nós fomos feitos para desfrutar de Deus. Para querermos o que Deus quer. Nós fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para desejar o que Deus deseja na criação. Vimos isso na semana passada, quando a gente falou sobre a glória de Deus. Que deve ser a nossa principal meta de vida. Agora, se isso é verdadeiro, se o âmago do discipulado tem a ver com a pergunta, o que você deseja, nós precisamos repensar o nosso discipulado. De forma radical, nós precisamos pensar e refletir biblicamente o que é discipulado. Por quê, irmãos? Porque eu não vou fazer essa pergunta para você se constranger e não quero sua resposta aqui. Mas quem aqui já percebeu, assim como eu, que há uma lacuna entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente até mesmo defende como fé e aquilo que a gente pratica? Eu não precisa levantar a mão. Quantos aqui concordam que o que você pensa, que o que você tem aprendido, não tem refletido na sua vida prática? Muita coisa. Que há uma lacuna entre aquilo que a gente pensa e crê e aquilo que a gente faz. Só eu que vivo essa tensão, gente? Ou você também vive? Será que eu estou sozinho? Eu acredito que não. Não preciso fazer muito esforço para saber que tem muita gente que pensa muito, crê, de forma contundente, crê, mas só que na hora de praticar, não pratica. Vivemos essa experiência frustrante diariamente, onde a gente compreende uma coisa de um modo cristão, a gente acredita em algo de uma forma acertada, a gente sabe o que devemos fazer, e no fim das contas, nós fazemos tudo diferente, tudo errado. Todos nós vivemos essa experiência de ouvirmos pregações, estudos, palestras, semanalmente, reflexões bíblicas esclarecedoras que fantasticamente nos informam verdades maravilhosas, iluminam a nossa mente. E saímos dizendo, vamos mudar. Agora sim, tudo vai ser diferente, agora tudo faz sentido. Tudo vai mudar. A gente sai do domingo lá no topo do monte, quando chega na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Não ocorre. Buscamos conhecimento, buscamos saber das coisas, alcançamos tudo isso, mas a nossa vida não muda. Mero conhecimento, irmãos, não leva a uma vida de santidade. Por isso que Jesus não perguntou, o que você sabe? Jesus perguntou, o que você deseja? Porque pode ter certeza que o que você deseja, você faz. O que você quer, você faz. Mas nem sempre o que você sabe e pensa, você faz. Por isso, o discipulado tem a ver com desejos, amores. Saber a verdade, saber o certo, não necessariamente nos faz viver a verdade,
viver o certo. E por que é que isso ocorre, pastor? Por que essas coisas são assim? É porque nós não somos simplesmente seres pensantes, como muita gente defende. Isso é um reducionismo do ser humano. Essa definição do ser humano como um ser racional é um reducionismo de quem o ser humano é. Pode ter certeza. Porque a gente fica o tempo todo, será que eu sei o suficiente? Ah, será que eu não esqueci, por isso que eu não estou fazendo? Ah, será que eu preciso aprender um pouquinho mais? Será que eu preciso memorizar o que eu estou aprendendo? É isso, pastor. A gente costuma presumir que os seres humanos são seres pensantes, racionais, depósitos de conhecimento e informações, de dogmas, de crenças doutrinárias, de teologia, e que isso seria suficiente para a nossa transformação, mas isso não é suficiente. Nós somos mais do que seres pensantes, depósitos de informações e doutrinas. Muitos de nós superestimamos o poder do raciocínio e pensamento, gente. A gente superestima o poder da intelectualidade. Nós somos apenas seres racionais, dizem alguns, mas nós não somos apenas seres racionais. E se continuarmos pensando que somos seres racionais, viveremos uma vida frustrada o resto dela. O resto dela. Porque isso não compreende a totalidade de quem somos. Nossos pensamentos têm limite, gente. A nossa razão tem limite. Então aprendemos com Jesus, nesse texto que lemos, nesse único verso, nessa única frase e pergunta, que o discipulado, ele envolve muito mais do que saber. Ele envolve muito mais do que pensar. Ele envolve o que nós queremos, o que nós desejamos e o que nós praticamos. Em outras palavras, o verdadeiro discipulado trabalha com o poder do hábito. Não podemos subestimar o poder do hábito, meus irmãos. Não podemos subestimar o poder do hábito em detrimento de superestimarmos o conhecimento atrofiado. Um cristianismo apenas de conceito. Um discipulado teórico sem prática. Tem gente que se vê como discípulo de Jesus, mas nunca pratica o que Jesus envia para ele fazer. Por quê? Que é que Jesus disse? Aquele que não faz o que eu mando não pode ser chamado de meu discípulo. Porque não tem a ver com o que você sabe, tem a ver com o que você pratica, tem a ver com o que você desdobra em suas práticas diárias. Não tem a ver com o que você sabe. Deus não está nem aí para o que você sabe. Deus quer saber se aquilo que você sabe tem transformado o seu ser e as suas práticas de vida. Logo, a gente precisa valorizar o nosso hábito cristão. E para que a gente valorize o hábito cristão, como Jesus quer que a gente valorize, precisamos ampliar nossa cosmovisão cristã acerca de quem o homem é. A nossa antropologia precisa ser mais abrangente, a nossa concepção do ser humano precisa ser mais ampla. A nossa imagem de quem o homem é precisa ser redimensionada. Não somos meros seres pensantes, isto é, um modelo reducionista, racional de seres humanos, não. Se continuarmos pensando assim, viveremos sempre nessa lacuna, irmãos. Não. A gente precisa recobrar o que a Bíblia fala do ser humano. E Filipenses capítulo 1, versículo 9 a 11, vai corroborar com aquilo que Jesus está dizendo. E ali a gente encontra no término de uma linda oração paulina pelos crentes de Filipos, algo que ele fala de uma maneira tão maravilhosa como uma espécie de manifesto para os cristãos, para os discípulos, de todas as eras, de todas as épocas. Eis a oração de Paulo, parte dela, o final da oração. Ele diz assim: e peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Se a gente fizer uma leitura ligeira e superficial dessa oração de Paulo,
a gente pode ter a impressão de que Paulo está falando, suplicando, orando, por mais conhecimento, para nós sabermos um pouco mais do que é amar, e para que a gente possa amar mais. Não! Se porém a gente lê com calma, descobriremos que é o inverso. Ele ora para que o nosso amor aumente, para que o amor dos cristãos aumente. Por que ele faz assim, gente? Porque, em certo sentido, o amor é a condição sine qua non para o conhecimento correto. A gente chama isso na literatura de fruição. Fruição. É quando eu vou ensinar um aluno, e fiz muito isso, a ele a aprender o hábito da leitura, é perguntar para ele o que ele gosta, o que ele quer, o que ele deseja, o que ele tem como vontade, o que ele gosta de fazer. Eu pego então um livro, justamente naquele ponto, e dou para ele ler. Ele vai ler, por conta do amor que ele tem por aquilo, ele vai desenvolver o hábito da leitura. É fruição. Fruição. Neste caso, eu não conheço para amar, mas eu amo para conhecer. É isso que Paulo está dizendo aqui, para atentarmos para o conhecimento das coisas que realmente importam. Comecemos atentando para os nossos amores, para aquilo que queremos. Temos aqui um modelo bem distinto de uma pessoa, gente, de um ser humano, que difere de intelectualidade, de racionalismo apenas, de crença apenas, de teorias apenas, do homem que pensa apenas, para um homem que ama, para um ser humano que tem vontade, para um ser humano que tem desejos, para um ser humano que tem sonhos, alvos. E é exatamente isso que a gente aprende na oração de Paulo: o amor precede o conhecimento. Nós somos definidos não pelo que sabemos, nós somos definidos por aquilo que amamos e desejamos. E o coração, gente, é a sede dos nossos anseios, dos nossos desejos. O coração é a sede dos nossos afetos, daquilo que realmente queremos, dos nossos amores. É o coração, não é a cabeça, gente. Não é a cabeça. Eu creio que essa oração expressa como as Escrituras veem um ser humano criado à imagem de Deus. Como um ser que ama. E porque ama, adora. E porque ama, conhece. E porque ama, faz. Gente, até o final desse sermão você vai entender o que isso significa na prática. Por favor, pense comigo, para que os seres humanos sejam transformados. Aquilo que Deus sempre quis que eles fossem. Paulo começa orando pelos seus amores, pelos seus desejos mais profundos. E isso tem muita relação com aquilo que Jesus falou aos primeiros discípulos, quando ele perguntou: o que vocês desejam? O que vocês querem? A gente precisa redimensionar o discipulado segundo Jesus. Como é que essa ideia, então, afeta a nossa concepção de discipulado? Bíblico. A gente lembra, novamente, da pergunta de Jesus, que vai soar até o final do sermão, obviamente. É a minha pergunta-chave. O que você deseja? Agora, ampliemos essa indagação em concordância com o que vimos até aqui. E tome para você essa pergunta agora, não como ela tenha sido feita lá para os discípulos, primeiros discípulos, não, como se ela tivesse sendo feita para você agora, especificamente para você agora, para mim, que estou falando. O que é que você quer? O que é que você deseja? O que é que você almeja? O que é que você cobiça? A quais desejos você obedece? O que você procura alcançar na sua vida? O que você busca na sua vida? Quais são os seus alvos? Quais são as suas expectativas? O que é que você ama? Sobre o que você alicerça a sua esperança? Sobre o que você alicerça a sua alegria? Quais são as suas mais profundas necessidades?
O que você quer? O que você procura? Todos nós aqui, irmãos, toda a nossa vida aqui, ela é ativa e está em movimento em direção a alguma coisa. Pode ter certeza, ainda que inconscientemente. A nossa vida é dirigida sempre por propósitos. Cada pessoa aqui é verbo na voz ativa no que diz respeito à sua vida. Essas perguntas que eu acabei de fazer aqui, portanto, sondam o nosso coração, sondam a nossa alma, sondam o nosso entendimento, sondam a nossa força. E não há perguntas mais profundas do que essas que possam ser feitas a você e a mim. Não há. Como que essas perguntas nos fazem enxergar a nós mesmos? Como é que essas perguntas fazem com que você perceba o seu propósito de vida? Como é que essas perguntas fazem você compreender o que você é e o que você deseja ser no futuro? Porque quando você responde a todas essas perguntas vão revelar muito de quem você é, do que você adora, o que é o seu principal amor. Você pode ter certeza. Todos os seres humanos estão numa busca frenética, irmãos, numa jornada peregrina. Todos somos peregrinos, todos estamos a caminho de algum lugar, todos estamos em movimento a um destino, estamos sempre em busca de alguma coisa, correndo atrás de alguma coisa. Não somos apenas recipientes estáticos de informações, não somos. E aquilo que ganha a nossa atenção é aquilo que ganha o nosso coração, e se ganha o nosso coração, ganha a nossa vida como um todo. Qual é o seu alvo, meu irmão, minha irmã? O que você tem como objetivo de vida? Isso vai revelar quem você é, isso vai revelar quem você adora, isso vai revelar a sua vida. Vai revelar a sua vida e a sua história aqui nesta terra. É exatamente isso em nossos corações, que é a sede. Os nossos corações são sede da nossa vida, dos nossos anseios mais fundamentais. É ali que nós orientamos os nossos amores e as nossas práticas. São os nossos amores que nos orientam para o fim que desejamos. São os nossos amores que nos orientam para o alvo que a gente tem como alvo de vida. Esse alvo supremo que os filósofos antigos e teólogos antigos chamavam de telos na língua grega. Vai para casa aí sabendo, a palavra telos, sei grego, telos, finalidade. Todo ser humano está em busca de algo, desta finalidade, deste telos, algo pelo qual você acredita que é importante viver, que vale a pena viver. E o que é que faz você ter vontade de acordar todos os dias? Não tem relação apenas com o que eu sei, não tem relação apenas com o que eu creio, mas tem relação com alguma finalidade que eu tenho como vida, de vida, propósito, anseio profundo do meu coração, é algo que eu quero, que eu desejo ardentemente, que eu aspiro, que eu sonho acordado. O que é que te faz sonhar acordado? Quais são as suas aspirações? Todos desejamos alguma coisa. Todos desejamos alguma coisa acima de tudo. Eu vou te falar uma coisa muito importante, que muitas pessoas caem nesse equívoco. Não existe prioridades no plural. Tá bom, gente? Só existe prioridade. Sabia disso? É um equívoco da língua portuguesa que a gente comete sempre. Parecido com aquele do parabéns. Muitas felicidades. Não existe muitas felicidades. É muita felicidade no singular. Pode ler lá no original do parabéns a você. E ver como é que o seu pastor canta toda vez que canta aqui, todo domingo. Vê se ele canta muitas felicidades ou se ele canta muita felicidade. Da mesma forma, não existe prioridades. Só existe prioridade. Existe algo que você coloca como meta da sua vida que está acima de todas as metas. E o que é?
O que é, gente? Pensa aí. Reflete aí. É o trabalho? São os estudos? É o casamento? É a família? É o dinheiro? É o poder? É a beleza física? Estética? O que é? O que é que você quer? O que é que você busca? Com o que você sonha? São nossos desejos amorosos que nos definem. Quero terminar, mas eu não estou conseguindo. Mas eu vou conseguir. Então, vou fazer 1 hora, um pouquinho mais de 1h30 que a gente está, 1h20 que a gente está no culto. Se a gente chegar no limite de 2 horas, tá no lucro, né, gente? 2 horas é o natural de um culto. A gente nunca faz um culto de 2 horas aqui. Se tudo isso é verdadeiro, a gente precisa orientar novamente os nossos amores biblicamente. Se somos aquilo que nós amamos, se vivemos inclinados em uma direção, se estamos empenhados em chegar a algum lugar pelo que ansiamos, porque isso é o que nós mais amamos, é isso que nós temos mais amado, se o nosso coração é uma bússola que nos direciona, que está virada para essa direção, daquilo que a gente ama, se o ser humano é aquilo que deseja, se ele deseja alguma coisa, se ele deseja algum reino, seja o reino de Deus, seja o reino do eu, sempre que pensamos em algo, pensamos individualmente, coletivamente, socialmente, publicamente, o que seria uma boa vida para você, o que seria um mundo legal para você e bom para você viver. É algo que a gente está sempre perguntando, gente. E se o que queremos e almejamos para nós mesmos e para o mundo, em nosso entorno, tem relação direta com os nossos amores, esse fim que desejamos, esse telos, nos movimenta, não por meio de convencimento intelectual que a gente tem aprendido, mas pela sedução do nosso coração. Somos atraídos, somos puxados na direção desta meta de vida. Nossa ação e prática vem dessa atração amorosa. Logo a gente faz exatamente aquilo que a gente ama. Não adianta, todos estamos indo em alguma direção, peregrinando para algum lugar, cheios de afetos por aquilo, e isso acontece num nível em que essa situação se encontra, não num nível racional, mas subrracional, subconsciente. Temos aprendido, hoje de manhã cedo, por exemplo, a gente aprendeu que cosmovisão cristã é um compromisso do nosso coração, muito mais do que uma compreensão meramente intelectual. Somos, antes de tudo, seres que amam, amantes. Mas que tipo de reino a gente tem buscado? E por que isso é importante, é nevrálgico para o discipulado? Porque é exatamente aquilo que a gente ama, e a maneira como a gente ama, que direciona a nossa vida na busca certa. Logo, a gente precisa recalibrar, por meio do discipulado, o nosso coração, para que a gente possa buscar e desejar aquilo que é correto. E por que isso é necessário? Porque o amor não é somente a bússola que nos direciona, mas também é a espécie de piloto automático que nos conduz para o alvo que pensamos muito a respeito. O amor é uma decisão, sim, mas é sobretudo uma prática, uma ação. Você já ouviu falar que o amor cristão é uma atitude? Quem já ouviu falar que amor cristão é atitude? Se a atitude é um hábito. O amor produz as escolhas que fazemos e não as ações que temos. Não só as ações, mas também as escolhas que fazemos e as ações. Ou seja, a gente aprende uma mensagem, mas só que se ela não chegar até o nosso coração, remodelando os nossos amores, a gente nunca vai praticar. Por exemplo, há mais ou menos um mês a gente ouviu aqui uma mensagem em Colossenses capítulo 3, de que as virtudes cristãs, elas são hábitos bíblicos, como que amarrados e unidos
pelo amor. Foi Paulo quem disse, Colossenses capítulo 3, usando a metáfora da vestimenta, que deve ser abandonada, aquilo que a gente pega como roupa suja e joga fora, depois a gente se reveste de novas roupas, e essas novas roupas têm a ver com novos hábitos. E as antigas roupas têm a ver com vícios, hábitos ruins, hábitos maus, hábitos que não glorificam a Deus. E as novas roupas têm a ver com hábitos. Ele vai dizer, todos os hábitos, todas as virtudes, que são disposições internas, quando a gente está revestido, cultivando isso, passa a fazer parte da nossa vida, não só daquilo que a gente crê, mas daquilo que a gente é. E é interessante que a lei não se aplica aos virtuosos. Por quê? Porque os virtuosos de verdade, eles não fazem nada por obrigação, mas fazem por amor, irmãos. É o amor que motiva, é o amor que vem primeiro, logo o amor. É como que um cinto, disse o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, é como que um cinto que amarra todas as virtudes e une todas as virtudes no interior do ser humano, no coração do ser humano. Hábitos virtuosos, movidos por um coração transformado, com afetos e desejos que se tornam tão entrelaçados no ser humano, se tornam tão aquilo que eles são, que parece algo que é natural, como respirar, como piscar. Você pensa no seu pisca-pisca? Na sua respiração, você pensa? Você sabe quantas vezes você pisca por dia? Só se você leu. Mas você não contabiliza, você não pensa para piscar. Você não pensa para respirar. Assim são os hábitos na vida de um cristão. Isso fica arraigado. Isso fica impregnado. Isso significa que o ser bom, ser cheio de confiança, ser cheio de fé, ser cheio de paz, ser uma pessoa longânima, paciente, passa a fazer parte da nova natureza dessa pessoa, como que uma segunda vida passa a viver essa pessoa. E ela passa a viver tão naturalmente tudo isso, que isso se torna aquilo que ela é. E não é algo adquirido intelectualmente, gente. Eu repito mais uma vez aquilo que a gente falou. Quantos de nós sabemos, mas não praticamos? Isso tem a ver com o nosso afeto. Isso tem a ver com os nossos amores. A gente aprende virtude por meio da imitação e da prática cristã. À semelhança de Jesus, aprendemos a ser virtuosos, imitando o exemplo de Jesus, no que diz respeito à justiça, à compaixão, à bondade e amor. A imitação, nesse caso, não é sinônimo de falsidade. Se eu olhar para uma pessoa que vive Jesus, ama Jesus, adora Jesus e é um exemplo de virtude, eu posso querer ser igual a essa pessoa, como o próprio apóstolo Paulo disse aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 11, versículo 1. Ele vai dizendo assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E Paulo vai ampliar isso aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17, dizendo aos Filipenses que não só ele era digno de ser imitado, mas tantos quantos cristãos que forem virtuosos. Você conhece alguém virtuoso? Você conhece alguém que tem imitado Jesus? Imite essa pessoa. Seja como ela, faça como ela. É como que um pai ou um responsável que ensina um menino a barbear. O menino aprende por meio da imitação. Faça assim, ó. Aí o menino vai lá e faz também. O Enzo, quando eu vou barbear, pai, deixa eu barbear também. Eu pego o barbeador, gente, viro do lado contrário, obviamente, e passo nele aqui assim. Filho, é assim que faz. Eu pego a mãozinha dele e faço assim, ó. É assim, tá vendo? Eu passo até espuminha nele. Mas tem a ver com a imitação de pessoas virtuosas que aprenderam Jesus. Muito mais do que sobre Jesus, aprenderam Jesus, aprenderam a vida de Jesus, aprenderam a praticar a vida como Jesus pratica. Isso é a primeira parte do poder transformador. A segunda parte é a prática, que a gente acabou de falar aqui. Todas essas disposições morais, irmãos, refletem o reino de Deus e são gravadas em nosso caráter por meio da prática, da rotina, do hábito, de algo que eu faço repetidamente.
É algo que eu implanto na minha vida, nós implantamos, é uma disposição para um fim, para a glória de Deus, para o reino de Deus na terra. A gente ora constantemente a oração do Pai Nosso, irmãos. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Assim como no céu a sua vontade é perfeita, o seu reino acontece, que aconteça na minha vida, que aconteça na nossa vida, individualmente, coletivamente. Olha, e nada tem a ver com a disposição biológica, tá? Ninguém é bom. Nenhum ser humano é bom. Nenhum tem uma inclinação, uma disposição natural biológica intrínseca, um instinto natural para virtudes. Ninguém tem, irmãos, isso só se aprende externamente. Se aprende com Cristo. Se aprende com quem ama Jesus. Se aprende a viver para a glória de Deus, quem ama Jesus. E quem imita quem ama Jesus. Então o amor é um hábito adquirido. É isso que é discipulado. É isso que é santificação. É isso que possui implicações importantes no nosso relacionamento discipulador. Eu estou chegando ao final. Resumindo tudo. Se você é aquilo que você quer, se você é aquilo que você ama, e se o amor é um hábito, logo o discipulado cristão é uma reformulação dos hábitos amorosos. O discipulado diz respeito mais a reformar, mais a recalibrar do que a informar. Se toda a minha vida está voltada para alguma coisa que eu amo, e a gente viu que essa é uma questão fundamental do ser humano, que não tem como o ser humano fugir disso, que todos amam alguma coisa, todos querem alguma coisa, todos estão em direção a alguma coisa. O que a gente precisa fazer é direcionar corretamente os nossos amores para Deus e para aquilo que Deus ama. Se o coração age como uma bússola, e se a nossa bússola, que é o nosso coração, está quebrada, defeituosa, e não nos tem dado as direções corretas, mas direções equivocadas que nos levam para longe de Deus, em outras palavras, nossa bússola, que é coração, precisa ser calibrada novamente, ajustada novamente, para que ela ame na direção correta, ao objeto correto, à pessoa correta, que é o nosso Criador, que é o nosso Deus, que é o nosso norte magnético. E isso é imprescindível. Reconhecermos que os nossos amores, desejos, anseios e paixões são aprendidos por imitação e prática. Nossos desejos são naturalmente cultivados, cativados por amores e visões rivais a Deus. E a gente precisa então de uma contracultura, porque os ritmos, as práticas, as culturas, os vícios, as pessoas, as coisas, as circunstâncias, as pedagogias estão o tempo todo nos levando para longe de Deus, nos levando para algo que não é Deus. E isso não tem a ver só com aquilo que a gente faz, mas com aquilo que a gente é, algo que opera em nós. Então nossos amores, os nossos direcionamentos precisam ser mudados por meio de rituais e culturas que são fundamentalmente moldados em nós. E se isso aqui põe em jogo a nossa identidade, nossas lealdades básicas, nossas convicções, nossas paixões, nossa espiritualidade, e se a gente aprende que nós somos alvos de uma intensa disputa e competição dentro do nosso coração, e que isso não tem a ver com pensar, com conhecer, com saber, se a gente tem visto tudo isso até aqui, mas que isso tem a ver com fazer, com imitar, com praticar, com hábitos que operam em nós e através de nós, a gente pode chamar tudo isso de liturgia e culto. E aí a gente conclui só reforçando aquilo que a gente falou nas duas mensagens passadas. Se nossos hábitos precisam ser transformados, se os nossos amores precisam ser mudados, se o nosso coração precisa ser transformado, é porque a gente tem aprendido
que a gente precisa de práticas litúrgicas que nos auxiliem nisso. E aí a gente entra para o assunto da adoração, que é o último assunto aqui. Lutero disse há anos: seja o que for que o seu coração se apegue, a quem deposite confiança, isso será o seu Deus. Nós nos tornamos aquilo que adoramos, porque adoramos aquilo que nós amamos. E como a gente tem dito até aqui, todos amamos, todos adoramos. A questão não é se eu sou ou não adorador. A questão é o que eu tenho adorado, o que eu tenho cultuado. João Calvino disse que o coração do homem é fábrica de ídolos. Não conseguimos deixar de adorar, porque não conseguimos deixar de amar, acima de tudo. Idolatrias são liturgias, não teologias. Idolatria tem a ver com o que eu faço, com o que eu pratico, com o meu hábito. E o meu hábito está atrelado ao que eu desejo, ao que eu amo. Se eu amo mais a mim do que as pessoas, se eu amo mais a mim do que a Deus, o meu hábito, a minha prática, vai estar focada nisso. Não vai haver virtudes em mim. Não vai haver. Você não vai perceber sinal de cordialidade, sinal de paciência, sinal de longanimidade. Por quê? Porque a pessoa está focada nele, nela. Não em Deus, não no outro. Não naquilo que é Deus e naquilo que Deus ama. Não no seu reino, mas no reino do eu. Os irmãos estão entendendo o quanto que isso é importante? Tem a ver com aquilo que a gente adora, tem a ver com as nossas idolatrias, tem a ver com os nossos ídolos. Nossos ídolos são mais projeções afetivas e amorosas do que doutrinárias. Ídolos não são imagens de pau, de pedra, de bronze que a gente constrói. Ídolos são amores que temos, irmãos. Afetos e desejos que manifestamos. Isso revela os nossos ídolos. O que você quer revela o seu ídolo ou o seu Deus. Por que é importante então o discípulo estar aqui? Por que é importante o discípulo estar em comunidade, gente? Porque é no meio da comunidade que acontecem os eventos e as práticas cultuais, litúrgicas, que nos direcionam para o Deus Criador dos céus e da terra, para que a gente viva uma vida prática de adoração. É no meio da comunidade, de modo prático, por meio dos cultos, que os cristãos são treinados no amor, nas práticas e nos hábitos do reino vindouro e do reino que Deus quer estabelecer aqui e agora. Nós temos que viver, leia o Salmo 15, tarefa para você, exercício para casa. Salmo 15, nós temos que ser homens e mulheres com os pés aqui, mas vivendo como cidadãos dos céus. Como que isso é possível? O culto permite isso. O culto não necessariamente faz com que a gente seja só aqui, a gente aprende, a gente é treinado, a gente convive em comunidade, nós nos aconselhamos mutuamente a sermos cidadãos dos céus. O culto permite práticas litúrgicas de contracultura. É aqui que você ouve mensagem que te faz refletir sobre a sua vida, que te faz despojar do velho homem, que te faz revestir-se da nova criatura, recalibrar o seu coração em face das liturgias rivais. É aqui que você está sendo treinado a práticas que para práticas que lutam, brigam, guerreiam com as práticas sorrateiras do seu coração pecaminoso. É aqui que Deus e seu reino são de verdade apreendidos. É aqui que Deus e seu reino são de verdade amados. E aí a gente aprende a amar liturgicamente, a gente transforma isso em prática de vida. Porque aqui a gente passa a adorar e a cultuar
aquele que nos amou perfeitamente, sem limites, e nos faz amar o Pai como Ele mesmo amou. Jesus. Tudo aqui acontece apontando para Jesus. Tudo aqui acontece apontando para a pessoa e a obra de Jesus. E aí a gente aprende, com Jesus, como seus discípulos, a amar como Ele ama, a Deus e as pessoas. Por isso é importante a igreja, o discipulado. Por isso é importante dar atenção total à palavra. Não para a gente sair daqui sabendo mais, mas para que nova cultura seja uma realidade da nossa vida. Novas práticas, novos hábitos, novos amores, novos desejos, nova adoração.